Então, a gente vai começar hoje. Eu dividi a aula em dois pela metade, porque senão ia ficar uma aula muito complexa, muito longa. Então, eu dividi em dois temas, e a primeira parte a gente vai falar sobre a fisiologia da dor. E semana que vem, a gente vai continuar a falar sobre isso, enfatizando o tratamento da dor, tá? Então, vocês observam que nesse primeiro slide, a gente tem aqui esse quadro que é do Eduardo Munch, e ele foi pintado inicialmente porque ele enfatizando a depressão. Mas eu me apropriei desse quadro porque eu acho ele muito interessante, porque o paciente com dor, ele se sente exatamente assim, desconectado da realidade. E sente tanta dor que vocês observam que ao redor está tudo confuso. Então, o paciente com dor, então, ele sente essa necessidade de sentir e de não conseguir se expressar adequadamente. Então, quando a gente tem dor, o nosso corpo reage de uma maneira como se fosse um mecanismo protetor. Então, quando a gente fala de dor, a maioria das nossas enfermidades causa dor. E a gente tem, então, a dor como um reflexo protetor. Vocês imaginam que o paciente com dor, ele vai ter o quê? Um reflexo de retirada. Porque se você tiver uma agressão tecidual, por exemplo, ou uma agressão térmica, por exemplo, se você colocar a mão numa chapa quente ou numa fogueira, você vai ter o quê? A necessidade de retirar essa mão, porque senão você vai causar destruição. Então, a dor, inicialmente, ela é considerada como um mecanismo protetor. E a gente sabe que a dor é sentida de maneira diferente por cada pessoa. A gente, então, classifica a dor como uma experiência individual e subjetiva. Ótimo. Quando a gente fala de sensação noxiceptiva ou sensação dolorosa, a gente tem essa organização do nosso sistema nervoso central. Inicialmente, a gente tem observando, nós temos o quê? Os receptores que vão sentir essas diferentes sensações e transmitir ao nosso sistema nervoso. Então, vocês esperem o quê? Que a gente tenha dor, frio, calor. Cada uma dessas vai ter um receptor específico. Quando a gente fala impressão, quem é o grande receptor sensorial localizado aonde? Principalmente na pele. Nós temos os corpúsculos de Pacini. Quando você tem em relação ao tato, o corpúsculo de Meissner. E quando a gente fala de dor, frio ou sensações como prurido, a gente tem o quê? As terminações nervosas livres. Seria muito fácil se a gente tivesse um receptor específico, e esse receptor o quê? Olha, eu já localizei o nosso receptor da dor, então eu vou fazer o quê? Um anestésico local, ou vou fazer um tratamento, um opioide, ou então eu vou retirar aquele receptor. Só que a dor não funciona dessa maneira. A gente tem dispersas em todas as nossas, principalmente na pele, em todas as nossas superfícies, a gente tem terminações nervosas livres. Então, você não consegue quantificar a sua sensação dolorosa. Vocês observem que a gente tem diversas classificações para todos esses corpúsculos, e eles vão ser levados principalmente ao tronco cerebral e ao tálamo, para ser, então, finalmente chegar ao nosso cérebro. Então, a gente tem aqui, olha, uma fibra motora, e você vai, então, ser levado a essa sensação através dos seus corpúsculos, e
vai ser levado ao seu córtex cerebral para você efetuar, por exemplo, um reflexo de retirada de uma superfície que causa dor. Então, aqui a gente tem um exemplo de terminações nervosas livres, o corpúsculo de Schmeisser, o corpúsculo de Pacini, que são os grandes responsáveis pela transmissão das nossas sensações, principalmente sensações somáticas. Por que isso é importante quando a gente fala em transmissão da dor? A gente está falando de receptor sensorial. Vocês imaginem que, por exemplo, quando a gente coloca uma blusa, nós temos lá os corpúsculos do tato, você coloca uma blusa e inicialmente você sente essa sensação. Depois você faz o quê? Há um reflexo de acomodação e você passa a não sentir mais que a sua blusa está no corpo. Então, diferentemente dos outros receptores, as terminações nervosas livres não se adaptam. Então, essa é uma outra característica que a gente faz essa diferenciação em relação aos receptores sensoriais. E por que é importante que a gente tenha esse receptor sensorial diferente da nossa terminação, da nossa recepção à dor? Por exemplo, quando você pisa numa pedra ou num caco de vidro, você sabe dizer, sem olhar, que você está pisando num caco de vidro. Então, você tem uma sensação de que você consegue localizar espacialmente em que local do pé, por exemplo, que você pisou nessa garrafa de vidro. Então, além da sua sensação dolorosa, você também tem o quê? Uma sensação tátil de pressão que acompanha a sua localização da dor. Isso vai ser muito importante quando a gente precisar o quê? Localizar precisamente a nossa dor. Então, nós começamos a diferenciar fisiologicamente o que? Existe a dor imprecisa, quando é aquela dor latejante, ou você tem uma precisão na sua localização da dor. Então, aqui mais alguns, os nociceptores da dor são terminações nervosas livres. E a gente tem, então, como transferência dessas sensações somáticas, o que acontece? A gente vai ter uma mudança no nosso potencial de membrana. Então, vai passar um potencial de ação que ele vai o quê? Alterar essa atividade elétrica desse neurônio. Então, eu vou ter o quê? Um potencial de ação. Então, olha só, um estímulo nociceptivo, ele vai ser transformado em uma atividade elétrica. E aí vocês imaginam que, dependendo da localização ou do neurônio estimulado, a gente vai ter o quê? Uma inibição ativa ou uma inibição ou não inibição. E isso, então, começa a esclarecer exatamente como que a gente vai transformar essa estimulação da nossa dor. Então, olha só, quando a gente tem um receptor simples, a gente vai ter esse estímulo na terminação nervosa livre e a gente vai, então, um axônio não mielinizado. Então, a gente começa a classificar as nossas sensações dolorosas são transmitidas por neurônios sem bainha de mielina ou fibras pouco mielinizadas. Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de complexidade, camadas de tecido, a gente vai ter o quê? Receptores neuronais mais complexos. Então, a gente tem o quê? Axônios mielinizados. Quando a gente fala nos sentidos especiais, por exemplo, da audição e da visão, a gente tem neurônios terceirizados. Então, a gente tem aqui a localização, e vocês vão observar que a gente tem ao redor da derme, a gente já tem diversos desses corpúsculos espalhados. Uma coisa muito interessante quando a gente fala em recepção somática, por exemplo, quando uma pessoa fica cega,
ela começa a desenvolver nas pontas dos dedos, que ela começa a utilização, ela começa a desenvolver um número bem aumentado de receptores somáticos nas pontas dos dedos, por exemplo. Então, a necessidade acontece também a estimulação e o aumento desses receptores de acordo com a nossa necessidade. Muito bem. Então, a gente sabe que o nosso estímulo noxoceptivo, ele vai ter origem nos receptores somáticos. Os específicos para a dor são terminações nervosas livres. Quando a gente fala em transmissão de dor específica, dor precisa, a gente vai precisar, então, de uma associação. Seja ela de um corpúsculo de Pacini, seja ela de um corpúsculo de Meissner. E você tem essa recepção aonde? Localizado na derme. Muito bem. Mas, para que o nosso cérebro se conscientize disso, eu preciso de uma fibra nervosa que vai levar esse estímulo até onde? Inicialmente, nós vamos ter uma paradinha na medula. E depois isso tudo vai ser levado ao nosso cérebro, onde o nosso cérebro vai tomar uma atitude. É muito interessante observar que a gente fala didaticamente de várias partes e que elas demoram a acontecer. Mas isso, na verdade, acontece muito rápido, são questões de milissegundos. Então, classificando as nossas fibras nervosas, a gente tem as fibras tipo A e tipo C. As fibras tipo A são divididas em A, beta, gama e delta. Quando a gente fala, então, de fibras tipo a gente fala principalmente de fibras grossas e mielinizadas. E as fibras tipo C são fibras bem finas e amielínicas. Por aqui a gente pode observar a espessura da nossa fibra A beta. Agora vocês observem a delta e a C. Por que isso é importante, principalmente em anestesia? A gente tem, quando você faz uma raquianestesia e coloca o seu anestésico em contato direto com as raízes neurais, por exemplo, você vai fazer uma anestesia para uma cesariana. E você fez a sua raquianestesia e colocou um anestésico local. A gente sabe que o mecanismo de ação dos anestésicos locais vai impedir o quê? A despolarização. Muito bem. Então, quando a gente joga o nosso anestésico local, a gente vai ter a instalação desse bloqueio. Porque o meu objetivo é o quê? Eu tenho o bloqueio da dor, mas eu também não quero que a paciente mexa as pernas, a barriga, que vai ser operada. Então, eu preciso de quê? Relaxamento muscular adequado. Ótimo. Então, ao realizar esse bloqueio, a gente tem uma ordem de instalação desse bloqueio. Então, inicialmente, a gente vai ter a instalação do bloqueio das fibras. Quais são as fibras motoras? Quais são as fibras que levam dor? Então, isso pode acontecer simultaneamente. Então, a gente vai ter a instalação dessas fibras dolorosas e sensitivas e, posteriormente, a gente vai ter a instalação desse bloqueio motor. Se vocês observarem aqui, nós temos um corte da nossa coluna. E aqui, quando você recebe receptor somático, receptor de dor nas terminações nervosas livres, levados pelas fibras, no caso específico da dor, pelas fibras A, delta e C, e quando você tem fibras motoras e do tato pelas fibras A, beta, principalmente, A, alfa e beta, você, então, vai ter a convergência na medula. E aonde que as nossas fibras da medula, na medula, elas vão desembocar? Aonde que elas vêm? Então, elas vêm da periferia e elas vão fazer um stop, principalmente ali na substância gelatinosa. Então, a substância gelatinosa, que vocês observem ali que é na lâmina 2 e parte da 3, elas são responsáveis pela aferência das fibras A, delta e C. Fibras A, delta e C levam o quê? Sensações dolorosas, sensações de prurido, sensações térmicas, frio e principalmente o frio. Então, gente, quando você tem uma medicação que
bloqueia, a gente vai ver isso, o que pode atuar no corno dorsal da medula na substância gelatinosa. Nós temos hoje anestésicos e medicações que atuam exatamente ali. Então, o anestésico vai fazer o quê? Eu tenho uma medicação que ela atua no corno dorsal da medula na substância gelatinosa. Então, se você consegue bloquear a aferência das fibras A, delta e C, você tem o quê? Você impede que essa fibra dolorosa, ela continue o seu caminho, que é para a conscientização no cérebro. Então, a primeira parte da nossa transmissão da dor é o quê? A transformação de um impulso nociceptivo em um impulso doloroso. Então, eu fiz a transdução. Quando ela chega na minha medula, eu vou transmitir o meu impulso. Então, ela passa na substância gelatinosa e vai ascender ao cérebro. Pela coluna dorsal, nós temos o principal transmissor, é o sistema leminisco-medial. Quando a gente fala em anatomia e fisiologia da coluna, a gente fala nesses tratos. E nós temos o trato leminisco-medial. Qual é a característica dele? Ele vai levar esses sinais dolorosos até o bulbo e o tálamo. Vocês observem que as fibras nervosas, elas são o quê? Grossas e mielinizadas, e ela é muito organizada espacialmente. Nós vamos ver que isso vai ter uma importância para nós. Se ela é levada por fibras grossas e mielinizadas, ela provavelmente vai transmitir o quê? Sensações motoras, tato e propriocepção. A via anterolateral, ao contrário, ela vai se levar o quê? São informações imprecisas, são responsáveis pelas sensações de dor, temperatura, cócegas, pruridos e sensações sexuais. Então, as fibras pela via anterolateral, ela é a responsável pela transmissão do que interessa para nós hoje, que é a via de transmissão da dor. Então, elas vão fazer esse stop na substância gelatinosa, principalmente, e vão levar essas sensações ao tronco cerebral e tálamo. Então, se vocês, olha como nós já estamos caminhando. Nós estamos passando pelo sensações somáticas através dos nossos receptores da periferia, levados pelas fibras A, delta e C, passamos a substância gelatinosa no corno dorsal da medula e estamos ascendendo através da via anterolateral até o bulbo, até o tálamo. E aqui a gente tem uma representação dos nossos dermátomos. Todo anestesista precisa saber disso, porque a gente tem a nossa origem sensitiva de todos os nossos órgãos e tem essa origem, essa distribuição. Então é importante saber, porque a gente precisa saber, por exemplo, se você vai fazer uma esterectomia, retirada do útero, você precisa que a sua paciente esteja anestesiada até T6. Por quê? Porque a inervação uterina, ela é feita a nível de T6. Então, o dermátomo você pode fazer até mais ou menos o apêndice xifoide. Então, você vai fazendo a sua distribuição de acordo com a sua necessidade. Um paciente que vai ser operado de fêmur, você pode fazer anestesia o quê? Até T11, T10, então, a nível de cicatriz umbilical. Então, a gente sabe que os nossos receptores de dor são terminações nervosas livres. E eles estão distribuídos no nosso organismo como um todo, principalmente na pele, mas também no periósteo, também na parede das arteríolas, nas superfícies articulares. E a gente tem 3 tipos de estímulos que estimulam esse receptor de dor: os mecânicos, os térmicos e os químicos. Quando você fala em dor rápida, você tem um estímulo importante, que é o estímulo, principalmente estímulo mecânico e térmico.
E a dor crônica, você acrescenta mais um ingrediente, que seria os estímulos químicos. E a gente vai entender por quê. Que são responsáveis pelos os mediadores inflamatórios liberados, principalmente em relação à injúria tecidual. Então, quando você fala em injúria tecidual, você veio o receptor, seu nociceptor, e você cortou a sua mão. Muito bem. Então, o seu corpúsculo de Pacini, o seu corpúsculo de Messner identificou que você cortou a sua mão na palma da mão e a sua dor começou. Você vai ter dois tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. E no meio disso tudo, quando o seu estímulo doloroso chegar à sua medula, você vai ser potencializado por o quê? A gente sabe que quando você tem um corte, você libera o quê? Você vai ter liberação principalmente de duas substâncias, a bradicinina e a serotonina. A substância P ela é liberada posteriormente quando você tem dor crônica, então para perpetuação da dor. Mas quando você tem esse corte e você libera os fatores inflamatórios, você vai o quê? Vai liberar prostaglandinas, você vai ter reações inflamatórias, você vai levar a liberação de duas interleucinas, principalmente a interleucina 1 e a interleucina 6, e fatores de necrose tumoral. São esses os principais mecanismos inflamatórios que iniciam o processo da dor. Por isso, você já deve ter ouvido falar que quando a gente tem dor, a gente deve iniciar imediatamente o tratamento, porque senão esses sinais inflamatórios, principalmente esses sinais químicos, eles vão ser amplificados. Então, se você não consegue conter a inflamação através da liberação desses mediadores inflamatórios, quando você deixa passar o tempo, esses sinais vão ficar tão amplificados que vai ser difícil você controlar a dor. Então, por exemplo, tenho cefaleia, se eu tomar o meu remédio, imediatamente eu vou ter uma quantidade menor de mediadores inflamatórios, vou ter uma quantidade menor de prostaglandina, vou ter uma quantidade menor de interleucina 1 e 6 liberada. Agora, se eu tomar daqui a 2 ou 3 horas, eu tive tempo, dei tempo para que o meu organismo faça o quê? Uma injúria cada vez maior, e essa injúria vai liberar cada vez mais mediadores inflamatórios. E eu vou ter dificuldade, a minha medicação não vai fazer mais efeito. Eu vou ter dificuldade em conter essa inflamação. Então, quando a gente tem uma via de nocicepção, você vai seguir a sua via de dor, vai seguir duas ou três vias, e a gente vai imaginar quais são. Vocês imaginam quais são? Primeiramente, a gente tem o reflexo de retirada, quando você tem uma situação, por exemplo, dolorosa. Então, eu tenho uma lesão de injúria tecidual. Eu tenho essa lesão de injúria tecidual, eu vou, com o meu córtex motor, retirar, por exemplo, a minha mão. Mas, ao mesmo tempo, esses mediadores inflamatórios, eles foram liberados após a destruição. Então, eu liberei a interleucina 1, interleucina 6, liberei bradicinina, liberei serotonina e liberei prostaglandina. Essas substâncias químicas, elas vão dar origem, a potenciais de ação. E esses potenciais de ação, por si só, vão ser capazes de estimular cada vez mais nociceptores. Essa é a reação amplificada que eu estava falando. E um desses canais iônicos que são estimulados pelos nociceptores, eles são chamados de canais de potencial receptor transitório, os TRPs. Então, a gente tem receptores desses TRPs disseminados por todo o nosso organismo. Os mais estudados, nós temos um dos primeiros a serem estudados, esses receptores vaniloides, eles respondem, por exemplo, a sensações térmicas acima de 40 graus. Então, se você colocar a mão numa água fervente, você vai estimular o quê? Você vai estimular o seu nociceptor, você vai retirar a sua mão, mas se você queimou a sua mão, você vai continuamente estimular esse canal de potencial de receptor transitório, que é um TRP.
Vocês já observaram também que, além da água quente ou da temperatura elevada da água, do fogo, vocês têm uma sensação de queimação, por exemplo, quando você encosta numa pimenta. A pimenta tem uma substância que é chamada capsaicina, que ela estimula por si só esse receptor vanilóide. Então, esse TRP, que é chamado TRP1, ele foi um dos primeiros a ser estudados, e ele é o quê? Um termorreceptor. O TRP8, ele é estimulado tanto pelo frio, quando você coloca a mão no gelo, se você continuar com a mão no gelo, você vai estimular o quê? Uma sensação dolorosa, quanto também aqueles gelol, esses mentol, esses sprays que fazem para entorses, por exemplo. Então, quando você tem contato com esse mentol, você está estimulando o mesmo receptor do frio, que é o canal iônico TRP. Então, o meu canal iônico, ele é estimulado pelo nociceptor e ele, por sua vez, ao ser estimulado, excita novamente estimula novamente mais nociceptores através de potenciais de ação. Esses agentes químicos que desencadearam essas diversas respostas inflamatórias, a gente tem a histamina, a prostaglandina, por exemplo, a serotonina, liberada pelas plaquetas. Inicialmente, a gente tem todas essas substâncias liberadas e são ativadas pelo dano tecidual. A partir do momento que você não soluciona ou você não trata essa reação inicial, você começa a estimular outro tipo neuronal, que são os neurônios sensoriais primários, e que você vai ter, então, a liberação de substâncias como a substância P, que está relacionado à dor crônica. Então, a dor crônica não é aquela dor de semanas, mas é quando você pisa no vidro, você tem uma sensação de dor aguda, seguida depois por uma dor tipo pulsátil. Então, essa dor aguda inicial, você vai liberar todas essas substâncias, como a serotonina, a histamina e a prostaglandina. A partir do momento que se instala a dor aguda, com a dor pulsátil, você já começa, então, a estimular um outro tipo neuronal, que vai começar com uma dor que a gente chama de dor crônica, que vai começar a liberar a substância P. Então, quando você tem os nossos neurônios que estão na medula, eles vão ser estimulados, e então eles vão seguir por duas vias. Uma, como a gente já falou, reflexo. Retirei a minha mão da fonte de dano. E depois, após fazer a passagem nas nossas substâncias gelatinosas, nas nossas lâminas 2 e 3, eu vou ascender ao meu córtex cerebral, né? Ele vai ascender, então, antes de chegar ao córtex, ele vai passar pelo tálamo, áreas sensoriais do córtex. E antes de chegar no tálamo, ele faz uma paradinha onde? Ele faz uma paradinha no meu tronco cerebral. Qual seria, então, o papel do tálamo na fisiologia da dor? Quando as nossas fibras ascendem, elas passam pelo meu tronco cerebral, que é composto da ponte, do bulbo, e elas vão, então, ao tálamo. Quando chega no tálamo, o tálamo tem um papel fundamental. Ele é como se fosse um controlador, um centro distribuidor. Ele dissemina a informação para onde é necessário. Então, eu passei pelo tronco cerebral. Vocês lembram do tronco cerebral? Que o tronco cerebral é o quê? São as funções primitivas. Então, é o coração que vai bater, é o pulmão que vai respirar. São sensações comandadas pelo nosso sistema nervoso mais primitivo, que é o tronco cerebral. Mas o tálamo, ele ainda não é pensante. Ele funciona como uma estação de retransmissão. Ele vai enviar, então, olha, eu preciso retirar a mão porque eu estou sofrendo uma lesão tecidual. Ele vai enviar, então, uma mensagem para o córtex motor tomar uma atitude.
Ele vai imprimir também na minha memória que toda vez que eu encostar a mão numa substância, numa superfície aquecida, ou botar a mão numa fogueira, eu vou me queimar. Então, é importante que a gente tenha essas memórias de armazenamento. E essa é a função do tálamo, enviar todas essas vias de resposta para poder, então, organizar e imprimir a nossa experiência de vida. E assim são feitas com todas as nossas impressões e sensações. Então, o papel do tálamo na fisiologia da dor é transmitir principalmente para o córtex cerebral, para a conscientização da dor e para influenciar na retirada do nosso efeito protetor, por exemplo, que é o reflexo motor. Muito bem, eu falei para vocês que a gente envia as fibras de dor, elas passam pelo nosso tronco cerebral. Quando chega no tálamo, o tálamo vai enviar para córtex cerebral para cumprir a sua função motora. Mas ele passa também, envia fibras para o sistema límbico e para o hipotálamo. Por que ele faz isso? Essa tradução clínica, a gente interpreta de que maneira? Quando eu envio fibras para o sistema límbico, eu estou tendo as minhas reações emocionais. Quando a gente, por exemplo, machuca, a gente não tem vontade de chorar? Então, esse comportamento emocional associado a uma fibra de dor é responsabilidade principalmente do sistema límbico. Então, são as emoções. E o hipotálamo? O hipotálamo ele é responsável porque quando você sente dor, o seu coração dispara. A sua frequência respiratória aumenta. Você fica enjoado. Quem não sentiu tanta dor que até vomitou? Isso pode acontecer. Então, são manifestações fisiológicas ou chamadas manifestações neurovegetativas da dor, que são responsabilidades do hipotálamo. E quando a gente fala em emoção, são responsabilidades do sistema. Então, a dor, vocês começam a observar que ela tem diversos componentes. Por isso que, às vezes, o paciente, esse paciente ele é muito choroso. Esse paciente, ele vive atormentado. Por quê? É verdade. Ele tem alterações comportamentais no cérebro. Já ficou comprovado que o cérebro de uma pessoa que tem dor crônica é um cérebro diferente. Ocorre uma modulação comportamental. Tá? Então, a gente vê que a intensidade da lesão tecidual como estímulo para a dor é importante, principalmente quem é responsável pela essa amplificação dos nossos sinais químicos, estímulos químicos, para a amplificação dos nossos sintomas dolorosos, é essa substância chamada bradicinina. Então, a gente fala que nós temos dois tipos de dor, a dor aguda ou dor rápida. E essa dor rápida, então, é desencadeada principalmente pela fibra A delta. Então, você consegue, pela fibra delta, lembra que a fibra delta é pouco mielinizada? Mas ela tem alguma mielina. E essa mielina dela, mesmo que em pouca quantidade, consegue que ela discrimine melhor a nossa dor. É ela que vai dizer a precisão, o tamanho, por exemplo, sem você olhar, usando outro sentido, você consegue, com a sua fibra A delta, discriminar exatamente que substância que perfurou você e qual a sua profundidade, por exemplo. E a dor crônica é desencadeada por estímulos principalmente dolorosos e químicos. Sempre quando você fala em dor crônica, você tem que pensar naquela sopa inflamatória, naquela grande quantidade de substâncias que está sendo derramada e amplificada, que está, por sua vez, estimulando cada vez mais nociceptores, e é responsabilidade das fibras tipo C. Vocês observem que a velocidade da dor rápida é de 30 milímetros por segundo e a velocidade das fibras tipo C é bem baixa, de 0,5 a 3 milímetros por segundo. Aqui o que eu queria mostrar para vocês, além de ter, antes de chegar ao tálamo, as nossas fibras,
elas passam pela formação reticular. O que é formação reticular? A formação reticular nada mais é do que diversos neurônios disseminados pelo nosso tronco cerebral. E eles formam o quê? Uma rede. Daí vem esse nome. Então, eu, ao receber as minhas fibras de dor vindas da minha medula, e antes de chegar ao tálamo, esse estímulo noxeceptivo ele vai passar o quê? Em toda essa formação reticular, que nada mais são do que neurônios específicos, que são acionados nesse tronco cerebral e que, por sua vez, então, vão desencadear as diversas sensações para neurovegetativas. Uma coisa muito interessante é que vocês sabem que a formação reticular é responsável pelo sono e pelo estado de alerta. Então, uma das observações que a gente vê, às vezes nós fazemos anestesia em pacientes, por exemplo, que têm isquemia de membros inferiores, doenças vasculares. E a gente observa que uma das primeiras coisas que acontece quando o paciente é anestesiado é que o paciente dorme, porque ele parou de sentir dor. Então, esses estímulos e a isquemia é uma das piores dores que existe porque ela não para. Então, a dor neural das hérnias de disco, a dor da isquemia tecidual, são dores muito excruciantes, são dores muito dolorosas. Então, quando você faz anestesia, você observa que um dos primeiros principais efeitos é o paciente, ele imediatamente está dormindo, mesmo sem você fazer nenhum tipo de sedação. E é exatamente pela diminuição dos estímulos à formação reticular, essa rede de neurônios que abrange o tronco cerebral. Essa rede de neurônios, então, quando você acaba com esse estímulo noxeceptivo vindo da periferia, consegue, enfim, relaxar e o paciente dormir. Aqui tem um zoom nesse nervo espinhal. Olha lá, a gente tem as fibras C e A delta fazendo sinapse ali na nossa lâmina 2 e 3, que é a nossa substância gelatinosa. Fonte de aferência de todos os estímulos noxeceptivos vindo da periferia. Vindo por onde? Pelas fibras A delta e C, que estão aí, e vindo através de todos aqueles dermátomos que a gente observou. Então, vocês lembram que a via predileta para dor rápida é a fibra o quê? Do trato do leminisco medial. E a fibra de dor crônica é o quê? É a via anterolateral. E nós temos dois tipos de trato. Quem que vai levar? São cordões neuronais que vão chegar aonde? Vão chegar ao nosso córtex cerebral. Então, eu tenho as fibras A delta que vão transmitir o estímulo doloroso rápido. Então, é a dor aguda. Elas vão terminar na lâmina 1 do corno dorsal. Então, olha lá a lâmina 1, ela vai vir da periferia e vai levar, então, a segunda transmissão. Então, eu tenho o neurônio primário, o neurônio secundário, e essa fibra do trato neoespinotalâmico, ela vai excitar, então, e vai ser levada ao córtex cerebral. Por que precisa ser rápida? Porque eu preciso tomar imediatamente uma atitude. Lembra que a minha fibra que leva a minha dor rápida é a fibra delta, e ela vai precisar a meu tipo de dor para me proteger. Em relação à transmissão química, nós temos o glutamato como o provável e o mais importante neurotransmissor das fibras dolorosas. Esse neurotransmissor é um neurotransmissor excitatório. Então, ele vai alterar a permeabilidade dos meus canais iônicos e vai estimular cada vez mais esses neurônios. E, ao alterar essa permeabilidade, eu vou estimular esses sinais químicos para que eles continuem se amplificando. Por isso que é fundamental e importância de eu bloquear imediatamente essa transmissão. Quando a gente fala, então, em transmissão de dor lenta, a gente fala em que também pela via anterolateral, que a gente está falando de dor, mas nesse caso, a dor crônica lenta é levada pelas fibras tipo C, que vão terminar na substância
gelatinosa e vão também até o encéfalo. Essa é a substância P, que é o provável neurotransmissor crônico lento. E essa substância P vai perpetuar essa alteração dos nossos estímulos dolorosos. No caso, a via paleo-neoespinotalâmica é aquela dor pulsátil, é aquela dor imprecisa, que a gente não consegue delimitar de onde que ela vem. Então, chegou lá no meu cérebro. O que vai acontecer quando chega no meu cérebro? Isso é muito variável, porque cada pessoa tem o quê? Uma experiência emocional, vai liberar mais ou menos substâncias de bem-estar. E é muito interessante como eles descobriram esse sistema de supressão da dor. Quando, no começo de 1905, 1906, eles começaram a pesquisar o efeito de substâncias como a cocaína e a heroína. E eles observaram que as reações químicas, nós tínhamos receptores químicos para esses opioides sintéticos. Então, eles observaram, os pesquisadores começaram a pensar, bom, se você tem um receptor no ser humano, como que a gente pode, então, é provável que a gente produza esse tipo de substância. E é verdade, eles descobriram que nós temos diversos receptores opioides difusos em todo o nosso sistema cerebral, em 3 grandes áreas, principalmente na substância cinzenta, na área periventricular, no núcleo ventricular e no corno dorsal da medula. Então, olha que interessante. Nós temos, então, um sistema opioide endógeno. A gente vai ver quando a gente falar em opioide, semana que vem, a gente vai ver que quando você faz a injeção dessas medicações, eles vão atuar principalmente nesses receptores opioides dispersos nessas localizações. Então, vocês imaginam que nós temos muitos receptores opioides, principalmente na medula espinal e na substância cinzenta. Então, a gente tem essa principal localização. Quando a gente recebe, então, a nossa transmissão da dor, a gente vai, o próprio cérebro, quando você chegou a fibra lá, já passei pelo tronco cerebral, já passei pela minha formação reticular, e eu me conscientizei que eu estou com dor. O próprio cérebro toma uma atitude, além do reflexo de retirada, ele começa a liberar uma série de substâncias, que são as substâncias opioides endógenas, e que vão reflexos descendentes inibitórios para tentar controlar esse estímulo noxeceptivo, tá? Então, essa ativação desses receptores opioides endógenos, ele bloqueia essa percepção de dor. E vai diminuir também a liberação daqueles neurotransmissores. Aqueles neurotransmissores, quais são? O glutamato na dor rápida e a substância P, principalmente na dor crônica. A gente tem, então, essa teoria é muito interessante. Como você vai modular a nossa dor? Então, através da inibição da dor no corno dorsal da medula, você consegue fazer, e a gente vai observar isso com medicações. Existe uma medicação, por exemplo, que é a clonidina, que é um alfa-2 agonista, que ela atua o quê? Exatamente na substância gelatinosa. Então, se você consegue minimizar o efeito desses noxeceptores que chegam da periferia, muito menos noxeceptores serão transmitidos para o nosso cérebro. Então, você tem esses neurônios inibitórios ativos, eles vão inibir essas vias ascendentes de dor. E as fibras C, então, elas vão bloquear essa inibição tônica. Então, a gente consegue, através desse bloqueio no corno dorsal da medula, ou seja, na projeção dessas fibras noxeceptoras da periferia, a gente consegue bloquear essa aferência desses sinais noxeceptivos. E uma outra teoria é que se baseia o princípio
da inibição, por exemplo, por que quando você bateu a cabeça ou bateu o braço e a gente toca o braço ou esfrega o braço, imediatamente você sente uma melhora da dor? Por quê? As fibras A beta, elas levam o quê? A sensação tátil e a sensação tátil e propriocepção, ou seja, de pressão. Então, se você bateu a cabeça na parede, você colocar a mão e esfregar, você está transmitindo que tipo de sensação? A sensação é sensorial. Então, enquanto você está estimulando essa fibra A beta de tato e propriocepção, a fibra C, que leva a dor, elas o quê? Ela não passa. Eu tenho uma via dupla. Então, se eu estimulo a via do tato, a fibra C, ela vai ficar lá esperando. Porque ou passa uma sensação ou passa outra sensação. Por isso que é interessante você observar que quando a gente tem dois tipos de receptores e nós temos tipos diferentes de fibra que levam essas sensações. Então, a teoria do portão explica, por exemplo, porque as massagens relaxantes elas diminuem a dor, porque quando você bate, você está levando uma sensação tátil e de pressão. Então, elas vão fazer o quê? Fisiologicamente, você vai fazer a ligação com esse neurônio inibitório e vai inibir parcialmente a via da dor, minimizando os impulsos dolorosos. Então, aqui tem uma figura que explica, na dor intensa, nós temos esse bloqueio que a fibra C vai impedir, ou seja, é a modulação da dor. E quando você tem a teoria do portão no controle, você passa uma sensação tátil e não passa nenhuma sensação dolorosa, porque elas fibras ou passa uma ou passa outra. Não pode passar as duas pelo mesmo lugar. Então, gente, a gente tem, então, as nossas substâncias, o nosso sistema opioide endógeno, que vai ser estimulado. E quem que vai ser liberado? Qual é o nosso opioide endógeno? São as endorfinas e encefalinas. São os opioides naturais. E elas vão, então, ativar o sistema de analgesia, principalmente no nosso corno dorsal da medula, diminuindo a aferência dos estímulos nociceptivos, ou através do estímulo do córtex cerebral aos estímulos descendentes inibitórios que vão, então, modular os nossos neurônios descendentes. As endorfinas e encefalinas, elas vão atuar. Aqui a gente tem o estímulo elétrico, elas podem também estimular a liberação de endorfinas e encefalinas. E aqui a gente vai ter um vídeo que vai falar um pouquinho o visual para a gente observar como é que se comporta toda a transmissão neural. Então, a gente tem uma dor, a sensação ou percepção, e isso é muito pessoal. Por que é pessoal? Porque cada um de nós tem uma quantidade de neurônios, uma quantidade de receptores opioides, e então algumas pessoas são mais sensíveis ou têm uma menor população de opioides, por exemplo, então são mais sensíveis à dor. A gente tem os nossos receptores, olha lá, os nociceptores, e eles vão transformar o sinal de dor, ou a lesão tecidual, em um estímulo elétrico. Nesse momento, é chamado de quê? Transdução. Então, essa transdução elétrica, ela vai gerar um potencial de ação e vai até o nosso corno dorsal da medula. Então, quando você tem os nossos receptores, você abre os seus canais de sódio, olha lá. Por isso que os anestésicos locais vão atuar exatamente aí, vão impedir essa recepção. Então, a gente já sabe, já antevendo, que o nosso anestésico local, ele inibe o quê? A primeira fase de transmissão da dor. Falar em transdução inibida pelo anestésico local. Nós temos os tipos de receptores, os mecanorreceptores, que é um estímulo mecânico, corte, rompimento. Os térmicos, frio e calor. A gente tem muito menos sensibilidade
Nós temos mais sensibilidade para o calor do que para o frio, tanto que a gente tem muito mais receptores para o frio, porque o nosso corpo é frio, e menos para o calor. E os químicos estão relacionados principalmente à dor crônica, porque a dor crônica é perpetuada por todas essas substâncias químicas liberadas. Então, a gente fala em etapas de noxecepção. Houve a lesão, olha lá, eu tenho diversos receptores espalhados pela nossa pele. E a transdução, então, ó, houve o corte, aqui é um estímulo, um receptor tátil, e eu vou transformar em impulso elétrico. E esse impulso elétrico, então, vai ser transmitido olha lá, pelos meus dermátomos, por quais fibras? A delta e C. Então, inicialmente a delta e logo após as fibras D. Então, eu vou alterar quem? Os meus canais iônicos, que vão potencializar, ó, a liberação de substâncias químicas. Os meus neurotransmissores vão ser responsáveis por essa potencialização. Então, esses neurotransmissores, que são o glutamato, no caso da dor aguda, ó, a formação ali, eles vão atuando no tronco cerebral, na formação reticular, passando mensagens para o meu hipotálamo, para o meu sistema límbico, para o meu córtex motor, e quem vai redirecionar isso tudo vai ser o meu tálamo. Então, após a minha percepção da dor, que seria a minha fase 3, eu vou ter uma atitude cerebral. E essa atitude do meu cérebro é o quê? Vias descendentes inibitórias. Então, é a inibição desses estímulos dolorosos e também a estimulação do meu sistema de supressão endógeno, né? Então, eu vou fazer a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Então, cada uma dessas etapas é muito importante, principalmente para quê? Para que a gente possa atuar. E vocês vão observar que antes a gente falava em analgesia. Analgesia não é uma medicação SOS, ou seja, eventual. A analgesia, ela é feita para impedir cada uma dessas fases. Então, vocês imaginam que não existe um medicamento que atua nas 4 fases, mas eu tenho um conjunto de medicações que podem, por sua vez, atenuar cada uma dessas fases. Então, eu vou usar o quê? Uma analgesia multimodal. Então, eu vou usar anestésico local, que vai atuar nas fases da transmissão e da transdução. Eu vou usar o opioide, que o opioide vai atuar nas 4 fases. Eu vou usar anti-inflamatório? Se o meu paciente permitir, se ele puder, eu vou usar. Eu vou usar o quê? Inibidores da sopa inflamatória? Vou utilizar. Então, é importante que a gente compreenda a fisiologia da dor para que a gente possa partir para o tratamento. E as manifestações clínicas e sistêmicas da nossa dor, porque a dor acaba sendo uma entidade à parte, ok? Então, semana que vem, nessa mesma hora, a gente deve falar um pouquinho sobre o tratamento da dor, tá bom? Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, é só falar. Se não, muito obrigado pela atenção.